Olá pessoal, eu sou Ian Berlander e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para falar um pouco sobre esse coronavírus que nós estamos ouvindo falar bastante aí na mídia. Então eu quero explicar para você um pouco sobre como que é o funcionamento de vírus, o que são os vírus, como que os óleos essenciais agem com seu efeito antiviral e vou deixar aqui também 5 dicas de 5 óleos essenciais que você vai poder utilizar para poder se manter protegido. Então, primeiro de tudo, é importante a gente entender que os vírus, muitos pesquisadores, muitos cientistas nem consideram os vírus uma substância viva, um organismo vivo, porque os vírus eles não têm célula, eles são acelulares. O vírus ele é composto unicamente de DNA ou de RNA, em alguns casos DNA e RNA. Então ele é simplesmente um material genético. Ele sozinho, ele não, digamos assim, não oferece riscos. Porém, ele tem a capacidade de se ligar numa célula e tomar conta daquela célula. Então o vírus, para ele ser realmente efetivo e ter condição, por exemplo, de se reproduzir, ele precisa estar hospedado em alguma célula. Ele precisa de uma membrana, precisa estar de alguma forma assim encapsulado, porque daí ele toma conta daquela célula e aí sim, a partir daquela célula, ele consegue ir se reproduzindo e se espalhando. Então, dessa forma, ele em si, ele precisa de um hospedeiro para poder estar atuando, né? Tendo dito isso, a gente sabe que os óleos essenciais eles têm efeitos antivirais e alguns óleos essenciais um efeito antiviral de destaque, né? Como que é esse efeito antiviral dos óleos essenciais? De forma geral, o óleo essencial ele age atacando justamente essa membrana na qual o vírus está envolto. Atacando essa membrana, o óleo essencial consegue destruir o vírus. E isso é bem interessante da gente entender, não só no caso dos vírus, mas casos de fungos, bactérias e dos vírus, o óleo essencial ele age de uma forma muito interessante, porque ele não permite que vírus, fungo ou bactéria criem resistência a ele. Por quê? Porque os óleos essenciais eles têm uma composição química muito grande. São centenas de componentes químicos que formam um óleo essencial. E o mesmo óleo essencial que a gente destilou esse ano, se a gente pegar a mesma planta e destilar ele daqui a 1 ano ou 2 anos, aquela mesma planta ela vai ter alterado a sua composição química. Então o óleo essencial ele nunca é o mesmo. Ele sempre tem algumas alterações químicas que vão fazer com que um vírus, um fungo ou uma bactéria não consigam entender o mecanismo de ação do óleo essencial. E isso faz com que ele não permita que seja criada essa resistência. Dito isso, alguns óleos essenciais que têm um efeito antiviral de destaque. Primeiro, 2 óleos essenciais ricos em fenóis, tomilho, quimiotipo timol, e também o óleo de orégano. Os fenóis são uma família química que eu costumo brincar nos nossos cursos, né, que a gente dá pelo Brasil, Pilares da Aromaterapia, eu que apresento a parte química do curso, e eu costumo dizer que os óleos ricos em fenóis são aqueles soldados que a gente quer colocar na nossa linha de frente do nosso exército, porque eles chegam chutando a porta. Então, no caso de uma virose, de uma infecção, um momento onde você precisa de um efeito realmente poderoso, imediato, os óleos ricos em fenóis podem auxiliar bastante. Porém, a gente tem que saber utilizar eles, temos que usar com cuidado. Não são óleos indicados para a gente aplicar, por exemplo, puro sobre a pele, porque eles vão irritar a pele. Outros 2 óleos, cravo e canela. São óleos ricos, o óleo de canela ele é rico em aldeídos e a gente sabe que o óleo de cravo ele tem o eugenol, que é uma das substâncias mais poderosas que a gente tem na natureza. Essas 2 plantas também eram consideradas especiarias, né? E a gente sabe que naquela época das grandes navegações, as pessoas que trabalhavam descarregando as especiarias dos navios, as pessoas que tinham contato direto com especiarias, por exemplo, o cravo e a canela, elas não ficaram infectadas com a peste negra. Então isso é interessante que desde aquela época já era observado esse efeito de proteção, de aumentar a imunidade e não permitir que aquelas pessoas fossem infectadas com a peste negra que dizimou a Europa, né? E a 5ª dica que eu vou dar para você de óleo essencial antiviral é o óleo essencial de anis estrelado. A gente sabe que do anis estrelado foi retirada uma substância que é o princípio ativo do medicamento que foi usado naquela época da gripe suína.
Então é uma planta que tem esse efeito, e o óleo essencial de anis estrelado também tem um efeito antiviral bem interessante. Então ficam aí 5 dicas. Mas Ian, qual que é a forma de uso desses óleos? Como que eu vou utilizar? A forma mais efetiva é o uso por via inalatória, o uso mais simples. A gente pode usar no nosso colarzinho aromático, pode usar no difusor de tomada, pode simplesmente pegar um lenço de pano, pingar algumas gotinhas de um desses óleos essenciais e de tempos em tempos a gente fazer essa inalação, porque pela inalação é uma das principais vias de contaminação. Por isso que lá na Ásia o pessoal está todo usando aquelas máscaras, né? Então a gente manter a nossa via olfatória bem protegida, né, com os óleos essenciais, é uma das melhores formas da gente conseguir se proteger desses vírus, né, e de viroses em geral. Então eu espero que isso tenha sido útil para você, que você possa usar essas dicas no seu dia a dia e manter a sua saúde bem equilibrada para a gente poder seguir aprendendo sobre aromaterapia e seguir com a nossa saúde bem fortalecida, sua e da sua família. Um grande abraço.